Boa noite. Sobre a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 36ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura da chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores e vereadora, declaro aberta a presente reunião. Informo a todos que serão discutidos e votados na ordem do dia os seguintes projetos. Em primeira e única discussão e votação, a alteração da Lei Municipal sobre denominação de logradouros, lei que estabelece sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo e a alteração da Resolução 13 de 2007. Nesse momento convido a vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes para fazer a leitura de versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Amém. Vamos passar às matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de suas emendas. Balancete da Receita e Despesas número 22 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de outubro de 2013. Projeto de Lei número 131 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã, cria a taxa de serviços de bombeiros e da outras providências. Projeto de Lei complementar número 20 de 2013. Prefeitura Municipal de Mariporã altera o anexo 2º constante da Lei Complementar número 363 de 16 de janeiro de 2013. Matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de suas emendas. Balancete da Receita e Despesas número 21 de 2013. Câmara Municipal de Mariporã. Balancete da Receita e Despesas referente ao mês de outubro de 2013. Projeto de Lei número 132 de 2013, Ricardo Vieira da Silva institui no calendário oficial do município de Mariporã o Dia do Bom Jesus da Santa Cabeça e da outras providências. Projeto de Lei número 133 de 2013, Rafael Tadeu Martim assegura vagas em escolas e creches públicas da Rede Municipal de Ensino de Mariporã para alunos com deficiência na forma que especifica. Projeto de Lei número 134 de 2013, Ricardo Vieira da Silva institui no calendário oficial do município a Semana de Combate à Violência Urbana e da outras providências. Projeto de Lei número 135 de 2013. Rafael Tadeu Martim dispõe sobre a desobrigação dos passageiros considerados obesos e mulheres grávidas da obrigatoriedade de passar pelas catracas
no transporte coletivo urbano do município de Mariporã e da outras providências. Juvenildo de Oliveira, projeto de lei número 136 de 2013, Juvenildo de Oliveira Dantas, institui o programa municipal Música na Escola, nas escolas da rede pública municipal de Mariporã e da outras providências. Expedientes recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe as correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã encaminhando balancete mensal e demonstrativo de pagamento ao fornecedor referente ao mês de outubro de 2013. Comunicado do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ofício do IPREMA encaminhando balancete da Receita e Despesas referente ao mês de outubro de 2013. Luiz Carlos Bilhagalrão, chefe de divisão de secretaria. Tem mais um ofício, senhor presidente? Obrigado, vereador. Senhor presidente, tem mais um que não consta da lista, que é do Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Mariporã, ofício 972/13, Mariporã, 11 de novembro de 2013. Senhor presidente, o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu promotor de justiça que subscreve, informa a Vossa Excelência acerca da instauração de inquérito civil número 1488/2013, que visa averiguar eventuais irregularidades no cumprimento do contrato número 210/2010, firmado entre a Prefeitura Municipal de Mariporã e a Empresa de Transportes Mariporã Limitada, bem como suposta sonegação de ISS. No ensejo, apresenta protesto de estima e consideração Juliano Augusto de Simone Vicente, promotor de justiça substituto, endereçado ao excelentíssimo senhor presidente Écio Minozzi Júnior. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar as indicações. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das respectivas indicações. Relação de indicações, vereador Ricardo Vieira da Silva, 1124, 125, 126. Vereador Écio Minozzi Júnior, 1127, 128, 129. Vereadora Valdeci Moreno Souza Lopes, 1130, 131, 132. Vereador Rafael Tadeu Martim, 1133, 134, 135. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 1136 e 1137. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 1138, 139 e 140. Vereador Oswaldo Leiro Filho, 1141, 142 e 143. Vereador Valide Ali Amid, 1144, 145 e 146. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 1147 e 148. Vereador Alexandre dos Santos, 1149. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 1150 e 151. Vereador Valdeci Fernandes, 1152, 153 e 154. E vereador Ed de Oliveira Souza, 1155 e 1156. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar as moções. Convido o vereador Rafael Tadeu Martins que faça a leitura de sua moção número 7. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria que fosse observado um minuto de silêncio pela alma de Sebastião Leles de Oliveira e Maria do Perpétuo Socorro Borges. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente e aos internautas. Moção reivindicando providência 7 de 2013. Senhor presidente, considerando que a lei número 3.238 de 2013, de autoria desse vereador, que proíbe a utilização de telefone celular, rádio, tablet, notebook ou outro aparelho eletrônico de comunicação no interior de estabelecimentos bancários e instituições semelhantes, não está sendo cumprida. Considerando que a medida tem como objetivo combater o crime conhecido como saidinha de banco e sequestro relâmpagos em Mariporã, procurando proteger aqueles que se utilizam desse serviço. Considerando que essa prática criminosa tem causado sérios prejuízos financeiros e até risco de morte a clientes de estabelecimentos bancários. Considerando que o não cumprimento da lei não é por falta de informação, pois todos os estabelecimentos bancários têm anexada essa informação em local visível. Considerando que só é preciso que os estabelecimentos bancários adotem providências mais enérgicas para que possam realmente cumprir esta lei,
apresento a douta à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, a presente moção, reivindicando providências e que esta seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Mariporã, para que tome providências juntamente com os estabelecimentos bancários, no sentido de que se faça cumprir com rigor essa lei. Plenário, 27 de março, vereador Rafael Tadeu Martins. Está listo, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Tadeu. Hoje nós sabemos que o índice de criminalidade no Brasil realmente vem aumentando e nós corremos risco. O que vem acontecendo? Nós criamos a lei que não existia em Mariporã, já existe em outros municípios, e eu tenho assim amigos que infelizmente foram assaltados. O senhor presidente chegou a realmente passar por assim, momentos que sua vida esteve em risco. Agora, por que o não cumprimento dessa lei? Então, o porquê de nós criarmos leis para que elas não sejam cumpridas? Então, eu acredito que assim, que se faça cumprir. E só depende de nós. Nós estamos aqui, nós estamos na Casa de Leis, nós estamos aqui com os vereadores para criar as leis e que essas sejam cumpridas. Se fosse uma lei qualquer, mas não, é uma lei de segurança. Nós estamos falando de segurança a todos nós. Está listo, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção número 7 do vereador Rafael Tadeu Martins, com a presença por todos os senhores vereadores. Vamos passar para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Mais uma vez, boa noite a todos, senhores e senhoras, senhor presidente, público presente e os internautas. Como sempre, eu gostaria de estar aqui parabenizando, primeiramente, o nosso secretário da Cultura, o senhor Oxana, pela organização da EcoFest, que realmente repercutiu muito bem. E o mais interessante, parabenizar nós aqui, aos nossos vereadores, a todos aqueles que colaboraram, que participaram do jantar beneficente em prol do Natal Feliz para as crianças carentes em nosso município. Foi realmente um sucesso, foi muito bom. Um evento bem sucedido e com a renda arrecadada, muitas crianças poderão ter um Natal realmente feliz. Eu também não posso deixar de comentar sobre a consulta pública apresentada ontem sobre o projeto de lei do Executivo que estabelece normas sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do município de Mariporã. O senhor prefeito está de parabéns e é um ato realmente de coragem, assim, que alguém tem que dar o pontapé inicial. Considera-se paisagem urbana o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios, anteparos, superfícies aparentes de equipamentos de infraestrutura, de segurança e de veículos automotores. Anúncio de qualquer natureza, elementos de sinalização urbana, equipamentos de informação e comodidade pública. E logradouros públicos, visíveis por qualquer observador situado em áreas de uso comum do povo. Este projeto de lei é importante para que sejam criados novos padrões que permitam normatizar a comunicação institucional e publicitária, ou seja, um visual mais elegante e adequado dentro das normas dessa lei. Eu tenho certeza que essa lei, sendo aprovada, contribuirá com uma cidade limpa e organizada na questão visual de nosso município, e que cada cidadão possa desfrutar do bem-estar estético, cultural e ambiental, com segurança e conforto nos deslocamentos dentro de nossa cidade. Senhor presidente, aproveitando, eu queria fazer meu primeiro ofício. Solicito ao
senhor prefeito, que determina o departamento competente a possibilidade de prorrogação do concurso público 01 de 2011. A solicitação faz necessária, pois a validade do presente concurso público é de até 2 anos, contados da homologação final dos resultados. Podendo haver prorrogação por igual período, a critério da administração, sendo desnecessário realizar outro concurso público, até mesmo porque existem candidatos habilitados a serem chamados. Vereador, uma parte. Eu fiz a indicação exatamente nesse sentido. Ela foi lida agora pelo vereador Dr. Oswaldo, solicitando exatamente essa providência e mais algumas outras relativas à educação. Então, não sei se Vossa Excelência pretende reforçar o nosso pedido ou fazemos no ofício também, não há problema. Senhor presidente, eu estou de acordo com o senhor. Tá, senhor, desculpa, realmente então vamos reiterar isso aí. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor. Em meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente patrulhar e cascalhar os seguintes locais: Avenida Dr. Sérgio Machado Browner, Rua Mário de Andrade, Jardim Lúcia, Rua dos Girassóis, Mil Flores, todas localizadas no distrito de Terra Preta. E em meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a possibilidade de estudos, vistorias no seguinte local: Rua José Bento Monteiro Lobato, 95, Jardim Lúcia, distrito de Terra Preta. Essa solicitação se faz necessária, pois a residência do local citado está abaixo do nível da rua. E quando chove, faz com que a água desça pelo quintal, invadindo a residência do município, ocasionando transtornos à família. Senhor presidente, está lido. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Outro vereador inscrito, doutor Oswaldo. Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra o professor Edio. Não, a gente faz o ofício. É claro. Normal. É que a indicação a gente deu. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente e os internautas que acompanham nosso trabalho. Eu, a exemplo do vereador Rafael, também vou fazer aqui parabenizações. Primeiro, parabenizar a DITUR, na pessoa do meu amigo Fernando Brandão, todas as pessoas envolvidas no desenrolar do evento no último final de semana, a Ecofest 2013, onde esse vereador teve a oportunidade de participar. E foi um evento que divertiu muito a população e promoveu a prática esportiva no município. Vou aproveitar também aqui, que eu vi que estava presente aqui no plenário, meu amigo Wilson Sorriso. O Wilson está ali. Parabenizar mais uma vez, parabenizar aqui pela realização da festa que ele proporcionou na Terra Preta das crianças, mas mais uma vez parabenizar pessoalmente. O tema que eu gostaria de fazer uma explanação, senhor presidente, é sobre o feriado, nosso próximo feriado, sexta-feira, da proclamação da República, que esse vereador tem a honra de ser filiado ao Partido Republicano Brasileiro e, como sabemos, na próxima sexta-feira o Brasil estará fazendo 124 anos de República e nós sabemos que para a adotação dessa forma de governo existiram muitas lutas, guerras, revoltas, a começar pela própria proclamação, que foi um golpe militar, e a instalação da velha política no Brasil, né, da política café com leite, passando pela ditadura Vargas, passando pela ditadura militar, e aos dias atuais, como podemos ver, esses 124 anos representa um marco histórico no nosso país, e este
vereador, gostaria aqui de fazer minhas considerações como representante do Partido Republicano Brasileiro. Eu não poderia deixar de falar da importância desse feriado na próxima sexta-feira. Senhor presidente, gostaria que fosse oficiado o senhor prefeito para que, juntamente com o Departamento de Trânsito, estude uma melhor possibilidade de local para transferência de uma faixa de pedestre que existe em frente ao posto de gasolina Ipiranga, no cruzamento de quem sai da rodovia Fernão Dias e quer adentrar na rua Padre Vairo. Essa faixa de pedestre, senhor presidente, precisa com urgência ser deslocada para frente, pois muitas vezes, ao parar nessa faixa para que os pedestres atravessem, o trânsito acaba sendo fechado. Segundo ofício, que seja oficiado o senhor José Ailton, subprefeito Terra Preta, para que proceda a roçada e limpeza em volta da escola professor Carlos Augusto de Padre Fleury e do campo de futebol no bairro Colina 2. Terceiro ofício, senhor presidente, oficia a Secretaria de Obras para que proceda a remoção de entulhos localizados em toda a extensão da estrada de Iracema, toda a extensão da estrada da Canjica em Terra Preta e da estrada do Corumbá. É só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, doutor Ricardo, líder do PSDB. Então, aí, os caras acham que era emocional, pressão só, os caras têm uma infecção, tem uma outra doença. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Tchaval, público presente, internautas que nos assistem pela TV Câmara. Sobre essas tribunas, para solicitar, senhor presidente, um agradecimento e parabenizando a Aditur. Gostaria, senhor presidente, que fosse enviada a Aditur, a Associação de Desenvolvimento Turístico de Mariporã, através do senhor presidente Fernando Brandão e toda a sua equipe, pela realização da 7ª Mariporã Ecofest Adventure, e aqui até foi mencionado aqui pelo vereador Edio, que foi realizado no dia 9 e 10 de novembro, no último de final de semana. Foi um sucesso, existiu várias modalidades, caminhada ecológica, passeio ciclístico, canoagem, vela, remo, jet boy, mountain bike, e foi um sucesso, e eu acho que a saúde começa por aí também, através da estimulação do esporte. Então, esse processo, a parabenização à Aditur, ela é muito louvável, e cabe aqui a apreciação desse vereador. Não participei, infelizmente, mas gostaria de participar, porque também estou um pouquinho gordinho, vamos dizer assim, né? Mas a saúde se começa nesse sentido. Também, senhor presidente, gostaria que fosse enviado um ofício ao senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Pampuri, bem como a secretaria, o secretário de saúde, Dr. Blanco, e toda a sua equipe pelo ótimo trabalho do Departamento de Vigilância em Saúde, pela organização da 3ª etapa da campanha de castração animal que aconteceu no último sábado, dia 9 de novembro. Então, são 2 ofícios que eu queria que fosse encaminhado, agradecendo a atitude dessas secretarias. Na minha indicação, senhor presidente, eu pedi aqui uma condição que fosse estendido o serviço de odontologia de Terra Preta. Por quê? Porque muitas crianças, muitas pessoas que moram em Terra Preta precisam muitas vezes se deslocar até Mariporã para fazer o tratamento odontológico. Então, em relação à condição de se atender a adultos e crianças na Policlínica de Terra Preta, fosse necessário, então, ao prefeito poder fazer essa extensão de horário e até de dias. Isso seria muito importante na condição de se avaliar a parte da saúde bucal. Também recebi aqui, senhor presidente, inclusive foi feito umas indicações, que o senhor prefeito, até o departamento competente, realizar algumas
atividades que são relacionadas com a limpeza pública nas ruas São João, São Pedro e Santo Antônio, no bairro do Jardim Nari. Ali a vegetação está tomando realmente até a parte das ruas, dificultando até a passagem de pedestres e podendo até ocasionar determinados acidentes, principalmente para as pessoas que transitam ali. São essas minhas observações. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador, próximo vereador inscrito. Vereador Valide Ali Hamid. Com a palavra o vereador Aladim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e público presente e todos que nos assistem pela internet. Aliás, senhor presidente, por falar em todos que nos assistem pela internet, é até triste dizer, né, mas a participação na audiência pública de quinta-feira, pela informação que a gente teve, espero eu estar enganado, mas até o dia que foi zerada a transmissão foi feita, mas não havia ninguém assistindo, e inclusive aqui eu acredito que só tinha assessoria também, que é um assunto de extrema importância, que tratava sobre a lei orçamentária anual, fala tudo que vai ser gasto, as previsões, tudo que a gente tem aí para complementar uma parte do PPA. E isso me deixou muito preocupado, porque a gente sabe, né, que é uma prática as pessoas não assistirem e não virem aqui, né? Às vezes até sofrem críticas, como eu ouvi a crítica aqui, a respeito do horário, que foi à tarde, né? E eu não sei que maneira, senhor presidente, até usando as mídias que nós temos hoje, o trabalho de imprensa que é feito por essa casa, vai ter a próxima dia 21, às 19 horas, para que a população venha participar. Discutimos diversos temas aquele dia ali, e eu queria agradecer imensamente a participação do Dr. Oswaldo, que nos deu uma informação tão privilegiada com relação à questão odontológica da nossa cidade. A previsão, me corrija aqui, doutor, se eu estiver errado, são 20 mil para o custeio de uma coisa, 20 mil para custeio, sei que dava 60 mil reais anual. E o custo operacional, segundo informações técnicas do nosso querido Dr. Oswaldo, era de 30 mil mês. Então eu não conseguia ver uma possibilidade de realmente uma efetivação maior do serviço chamado CEL, com o de serviço de especialização odontológica. Mas o que mais preocupa não é só um erro de cálculo, mas é a questão de não haver a possibilidade de extensão do serviço de tratamento odontológico. Isso é o que mais me preocupa, que o pessoal de Terra Preta tem vindo para cá se tratado, senhor presidente. Não tem uma expansão para a região de Terra Preta, de Caceia, de Serra, nem a região do Rio Acima. Não temos um plano de expansão. Isso me preocupa muito, né? Porque se a gente quer prevenir alguma coisa em saúde mesmo, a gente tem que levar essa saúde, né? A saúde prevenida, a gente sabe, por dados da própria Sabesp, que economiza 4 vezes com o custeio de saúde futuro. E gostaria também, senhor presidente, de solicitar... Não, vereador. Pois não, doutor Oswaldo. Seria bom lembrar que haviam poucas pessoas aqui presentes. E a maioria foi embora. Foi embora porque a forma como foi apresentada, descritivamente, lendo um projeto daquele jeito, na próxima vez, se for apresentado daquela forma, não vai ficar ninguém. Porque não dá para você acompanhar uma pessoa lendo um livro, né? Então seria interessante que houvesse uma mudança na forma de apresentar o projeto, didática, porque realmente, né? Daquela forma, ninguém aguenta. Foi todo mundo embora. Confesso que deu um certo sono, sim. Uma parte, vereador. Pois não. Nós estamos falando da LOA, né? Sim. E ela foi tratada através de programas, não é? E ela está tramitando nessa Casa de Leis. Se a gente achar que é necessário, podemos fazer as emendas. E se Vossa Excelência, o Dr. Oswaldo
considerar adequado, é possível fazer as interferências após a próxima audiência pública. Obrigado. Muito bem lembrado. E temos mais algumas sessões após a próxima, após o dia 21, né? Então, eu particularmente estava até esperando essa complementação da próxima audiência e, mais uma vez, agradecendo e parabenizando o doutor Oswaldo por essa colocação, porque realmente a maneira com que é feita, é lógico, todos os louros aqui para a doutora Silvana, que explicou muito bem, que explanou muito bem, fez bem o trabalho, porém é muito técnico aquilo, né? Para nós entendermos aqui, já houve uma certa dificuldade e um trabalho meio que monótono e cansativo. Então, acredito até que se houver um diálogo, né, doutor Oswaldo, com ela, para que possa explanar de uma maneira mais prática, mais sucinta e mais assim, visível para a população, eu acredito que muita coisa a gente vai conseguir alterar. Nós vimos ontem, até, com a audiência da poluição visual, que assim chamamos, que o prefeito muito bem explanou aqui, a participação popular, apesar de pouca, foi efetiva aqui. Foram poucos que não falaram ontem, tivemos uma participação interessante da população ontem, mas porque foi feito de uma maneira mais clara, assim, menos técnica, podemos dizer, senhor presidente. Gostaria de solicitar, senhor presidente, um ofício ao Senai solicitando as unidades móveis, chamadas de carretas, de curso de mecânica diesel e outros cursos oportunos. Também ao Departamento de Trânsito, para que ele organize o trânsito e estacionamento em frente ao BS Terra Preta. O que está acontecendo lá, senhor presidente? Tem aqui o nosso querido amigo Wilson Rondina, que nos cobrou sobre esse posicionamento. Por quê? Ali passa alguns caminhões, passam ônibus, passam veículos de grande porte e até mesmo os veículos de passeio, senhor presidente. Como está havendo uma reforma na UBS, teve que ocupar a área de estacionamento. Então, os funcionários acabam colocando os carros ali dos dois lados, ou alguns até próximo à esquina, e está ficando inviável. Aliás, ficou inviável de passar por ali um grande veículo. Tem causado uma série de transtornos, né? E, inclusive, no restante da Terra Preta também, eu até não entendo por que está essa demora para que nós possamos designar, que nem aquela rua da subprefeitura, se não me engano, Ari da Silva, que eu não entendo, tia Val, por que precisa de um estudo técnico para dizer que aquela rua não passa uma carreta e um ônibus ao mesmo tempo. E ainda tem estacionamento numa rua, que acho que tem 5 metros de largura. Mas, porém, deixamos aos técnicos aí. Também ao subprefeito, senhor presidente, para que ele possa fazer o patrulhamento do Jardim Graziella. E é só isso. Boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador S. Minotti Júnior. Solicito ao vice-presidente, o vereador Marco Antônio, que assuma os trabalhos. Com a palavra, vereador S. Minotti Júnior. Senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu gostaria de iniciar a minha fala, para não esquecer no final, de solicitar um ofício para ser encaminhado ao prefeito municipal. E vou fazer um preâmbulo aqui para justificar o ofício. Em 19 de março, eu solicitei, através da indicação 193, que fosse regulamentada a evolução funcional dos profissionais do magistério. E eu recebi a resposta no mês de abril da Secretaria da Educação que deveria ser elaborado um decreto, né, em conjunto com a Secretaria de 3 secretarias de Finanças, Educação e Administração, acompanhado pela Procuradora. E de lá para cá fiquei acompanhando as publicações dos decretos e nós já estamos há 6 meses dessa data e nós não temos o decreto, ou seja,
os profissionais e servidores da pasta do magistério não estão usufruindo de um direito estabelecido por uma lei, que é o Estatuto do Magistério. Então, eu gostaria de encaminhar o ofício ao senhor prefeito, solicitando uma providência, né? Eu não sei se eu devo pedir para acelerar o processo, mas uma providência ou uma satisfação, não vai fazer o decreto, etc., porque a ansiedade da rede é muito grande. Esse é o ofício. Agora, eu gostaria de estar abordando alguns temas. Nós tivemos ontem, foi mencionado pelos vereadores já, que uma consulta pública sobre a PL 39, que trata da questão da poluição visual e regulamenta, se propõe a trazer uma regulamentação das placas, etc., do município. Foi abordado pelo vereador Rafael, outros vereadores já abordaram. E essa consulta pública, ela teve, como foi mencionado pelo vereador Aladinho, uma preocupação da Casa de Leis, e nós passamos quinta, sexta, segunda-feira, pelo comércio, pelas entidades interessadas, falamos com o presidente da Associação Comercial, ele também se empenhou, etc. Tínhamos aí algumas pessoas que se interessaram pelo assunto e vieram debater. E houve um debate, sim. Houve uma apresentação pelo prefeito, que defendeu o projeto de lei, de autoria do Executivo, e a conversa fluiu, as pessoas tiveram a oportunidade de se manifestar, e foi um diálogo bastante interessante, né? É lógico que afeta determinados interesses, e especificamente na questão das escolas públicas estaduais, que tem uma lei estadual, vereador Dr. Ricardo, que permite, através da Associação de Pais e Mestres, que se capte recurso, cedendo espaço público para divulgação, outdoors, etc. E isso afeta, impacta num orçamento caseiro lá. A escola Hermelina, ela é bastante afetada, porque pela localização, ela é muito procurada para fazer esse tipo de divulgação. E segundo a diretora, ela falou que capta R$ 1.200. Eu lembro, eu estive na direção da escola até abril e me aposentei. Eu lembro que eu utilizava esse recurso, eu solicitava a APM, até para complementar, no começo do mandato, a merenda faltava tempero, faltava cebola, faltava sal, faltava algumas coisas, e com esse dinheirinho aí ia comprando, complementava, quando tem festas específicas, o dia da criança, ou etc., a merenda da municipalidade atende o dia a dia, mas festas desse tipo a gente complementa. Então, o recurso é um recurso que ele é utilizado para o bem daquela comunidade. E essa comunidade faz parte do município. A outra escola que capta recursos também é o Pedro Petri, lá, que envolve 1.800 alunos, lá 1.400. Então, impacta nos interesses das escolas. Eu acho que nós, como legisladores, e o Executivo também, tem uma preocupação de fazer com que essas coisas fluam. Não adianta a gente achar que é responsabilidade do governo do Estado repassar esse recurso, porque o governo do Estado ele repassa o recurso cumprindo com a legislação, e é recurso carimbado, você pode gastar com isso, aquilo outro. E essas situações específicas precisa de um jogo de cintura. A Associação de Pais e Mestres, ela tem uma prestação de conta, ela tem um balancete, ela tem que ter aprovado, ela tem que ser deliberado como é que se gasta. Essa forma de captação, se não for pensarmos adequadamente a respeito, nós podemos estar prejudicando uma comunidade escolar que faz parte de toda essa situação. Eu acho interessante, o prefeito ele coloca uma frase que eu admiro, inclusive, o posicionamento dele. Quando pessoas de bem se reúnem, elas vão discutir o interesse comum da cidade. Esse é um interesse comum. Então, esse merece ser discutido, né? Então, eu, particularmente, estou analisando a PL para fazer a emenda, para a gente não cometer esse deslize com essa comunidade. Eu não estou falando especificamente daquela comunidade, eu não estou falando isso por ter sido o diretor dela, eu estou falando por uma pessoa que conhece o problema e estou propondo até solução. Ecofest foi bacana, sucesso, parabéns aos organizadores. Nosso jantar feito pelos senhores vereadores, tivemos lá
451 pessoas participando, captamos recursos, já tínhamos corajosamente comprado os brinquedos, apostando no sucesso, os vereadores se empenharam e a festa, o encontro, o jantar foi bem feito, o pessoal ficou até altas horas lá dançando, o elogio sobre a qualidade da comida também foi grande, o Dias lá se empenhou, foi um sucesso. Agradeço a presença do seu prefeito, ele foi lá, ele conversou com cada uma das pessoas que ele pôde conversar, cumprimentou todos, agradeceu em nosso nome o efeito e o nosso empenho, ele disse muito obrigado por vocês terem vindo, apoiando as crianças, porque vai reverter para as crianças esses benefícios e esses brinquedos. Então eu gostaria de estar registrando, porque foi realmente um sucesso e parabéns a todos os vereadores que se empenharam para fazer essa festa, uma festa, eu quero que isso entre, nós estamos, o tempo todo estamos fazendo projeto de lei para colocar no calendário da cidade. Nós não precisamos fazer um projeto de lei, vamos colocar no calendário da Câmara Municipal? Vamos colocar. Então, obrigado. Agora nós temos que desmembrar agora as próximas etapas para fazer essa distribuição adequadamente dentro dos critérios que nós estabelecemos. Proporcional ao empenho de cada vereador, vai ter o brinquedo correspondente para atender aquelas comunidades que realmente têm crianças que vão ficar muito felizes nesse Natal. É o Natal feliz. Obrigado, boa noite a todos. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito da palavra. Não há mais vereador inscrito. Não há mais vereador, convido o presidente S. Munoz Júnior, que retorna os trabalhos desta casa. Vamos fazer um minuto de silêncio a pedido do vereador Marcos Sotaques pelo falecimento do senhor Sebastião Leles de Oliveira e da senhora Maria do Perpétuo Socorro Borges. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Serão discutidos e votados os projetos de lei número 126 e 128 de 2013 e o projeto de resolução 14 de 2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 126 de 2013. Projeto de lei número 126 de 2013. Ed de Oliveira Souza. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 3.298, de 7 de outubro de 2013. Coloco em discussão o projeto de lei. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o professor Edio. Senhor presidente, esse projeto encaminhado a essa Casa de Lei, se aprovado, altera o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 3298/2013. Referida lei se trata da questão das denominações de logradouros, como, por exemplo, nome de ruas, onde deverá obrigatoriamente ter concordância de 60% dos proprietários dos imóveis lá localizados para aprovação do nome. Minha proposição, se no caso se transformar em lei, apenas acrescentará ao parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 3298/2013 a palavra moradores, ou seja, não será mais necessário ser proprietário do imóvel, bastando ser morador para que possa assinar o documento que aprove o nome de rua. A justificativa, nobres pares, é que esse edil pensou que os proprietários
dos imóveis podem não morar no local. Podem alugar suas residências para terceiro e, assim sendo, ficaria difícil encontrá-los para que esses anuíssem sobre o nome da rua. Diante disso, conto com Vossa Excelência para aprovação do presente projeto de lei, que, no meu entendimento, facilitará a nomeação de ruas em face da Lei 3.298. Obrigado. Mais algum vereador? Coloco em discussão o projeto de lei. O vereador professor Hélio já discutiu. Mais algum vereador para discutir? Não havendo vereadores, vamos passar para a votação, que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 126 de 2013 em primeira e única votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei 128 de 2013. Projeto de lei número 128 de 2013, Prefeitura Municipal de Mariporã. Dispõe sobre a fiscalização no município de Mariporã pelo sistema de controle interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição da República e da outras providências. Solicito nesse momento que o vice-presidente assuma os trabalhos por conta das emendas que eu fiz a esse projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda 1. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 128 de 2013. Artigo 1º. Fica suprimida a expressão e o poder legislativo, constante no artigo 1º do mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação. Fica organizado o sistema de controle interno do município de Mariporã, abrangendo a administração direta e indireta do Poder Executivo, nos termos do que dispõe o artigo 31 da Constituição da República. Artigo 2º. Fica suprimido o parágrafo 4º do artigo 5º do mencionado projeto. Artigo 3º. Fica suprimida a expressão e do chefe do Poder Legislativo, constante do parágrafo 2º do artigo 8º do mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação. O relatório da gestão fiscal do chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 54 da Lei Complementar número 101 de 2000, além do respectivo responsável contabilista e do secretário responsável pela administração financeira, será assinado pelo responsável pelo sistema de controle interno. Ficam suprimidas as expressões e legislativo e respectivamente sobre cada poder, constantes do artigo 9º do mencionado projeto, passando a ter a seguinte redação. A Controladoria cientificará o chefe do Poder Executivo mensalmente sobre o resultado de suas atividades, devendo conter, no mínimo, esta emenda entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, plenário 27 de março, 12 de novembro de 2013. S. Munhoz Júnior, vereador presidente. Algum vereador para discutir a emenda supressiva número 1? Com a palavra, vereador. Com a palavra, com o vereador e presidente da Casa, S. Munhoz Júnior. Vereadores, senhor presidente, para justificar as emendas, e todas têm a mesma justificativa, vou falar, nós temos mais algumas aí no curso desse projeto de lei. O projeto de lei se propõe a criar a controladoria interna do Poder Executivo. E, como todos nós sabemos, o projeto de lei veio também colocando
envolvendo o poder legislativo nesse controle interno. E nós somos órgãos independentes. A Constituição, no artigo 2º, estabelece que os poderes da União, independentes e harmônicos, apesar de sermos harmônicos, mas somos independentes, entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, não dá para a gente aceitar um projeto de lei que vá fazer o controle interno de um outro órgão. É como se nós pegássemos e fôssemos cuidar o controle interno do Poder Executivo se fizéssemos o projeto de lei. Tínhamos duas alternativas: devolver o projeto de lei para o Executivo fazer as correções adequadas, ou emendarmos. Por isso que coube a mim fazer as emendas. Por quê? Para dar mais agilidade. Esse projeto de lei, ele cria o controle interno no Poder Executivo, que é uma exigência de legislação, né? O próprio Tribunal de Contas, recentemente, publicou uma cartilha orientando os poderes, tanto câmaras municipais, como prefeituras, como fundações, que façam seu próprio controle interno. Na essência, do que se trata? Se trata de evitar erros que mais para frente vai ter uma punição do próprio Tribunal de Contas. Está amparado pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Então, é uma regulamentação, mas é uma vontade de fazer. O chefe do Executivo, o Poder Executivo de Mariporã, fez a opção, porque precisa ser servidor público efetivo, fez a opção de poder nomear servidores para fazer o controle interno, para ir acompanhando tudo o que acontece no Executivo e orientando para que não se cometa erros. Mas ele tem uma responsabilidade de também informar o tribunal de possíveis equívocos tomados, desde que as orientações e as suas medidas de encaminhamento ao Executivo não seja adotada. E isso tem uma responsabilidade. A Câmara tem um controle interno, há uma nomeação aqui de um controle interno. Nós, na Câmara, estamos passando por uma reforma administrativa que está tramitando. Eu espero que no final dessa reforma tomemos uma decisão. Eu, particularmente, defendo que o controle interno tem que ser feito por um servidor efetivo, com cargo específico para fazer, para que ele tenha autonomia de fazer todas os acompanhamentos para garantir efetivamente que os erros não se cometam. Mas a Câmara ela tem muita pouca atividade para controle. Talvez um servidor especializado, com formação adequada, seja suficiente. O Executivo não. O Executivo deve montar uma controladoria com uma quantidade muito maior de pessoas, porque ele tem vários departamentos, tem que acompanhar os recursos da educação, tem que acompanhar os recursos da saúde, que tem as suas especificidades, e outras questões a mais. Então, eu estou defendendo, estou explicando, na verdade, que essas emendas vão fazer uma correção de um projeto de lei que, de uma maneira confusa, encaminhou para o Poder Legislativo a autorização para aprovação de uma controladoria lá do Poder Executivo, sem envolvimento. Então, vocês vão ver, toda hora que tem a palavra Poder Executivo está sendo suprimida na emenda. Toda hora que fala o chefe do Poder Legislativo, nesse momento eu sou o ordenador de despesa, mas futuramente outros serão, então a gente está fazendo as correções. Essa é a explicação que eu queria dar para os senhores e as senhoras. Obrigado. Mais algum vereador para discutir a emenda supressiva número 1? Não há vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que foram favoráveis, apenas sentado e as contrárias se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores a emenda supressiva 1 do PL 128 de 2013. Solicito ao primeiro secretário para a leitura da emenda 30 de 2013. Modificativa. Emenda modificativa número 1 ao projeto
projeto de lei número 128 de 2013. Fica modificada a redação do inciso 7º do artigo 2º do mencionado projeto, passando a vigorar da seguinte maneira: supervisionar as medidas adotadas pelo poder para o retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 2º. Fica modificada a redação do artigo 10 do mencionado projeto, passando a vigorar da seguinte maneira: artigo 10. A tomada de contas dos administradores e responsáveis por bens e direitos do município e a prestação de consta do chefe do poder será organizado pela Controladoria Interna. Artigo 3º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário 27 de março, 12 de novembro de 2013. S. Minozzi Júnior, vereador, presidente. Algum vereador para discutir a emenda legislativa 1 ao PL 128? Não há vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores estão favoráveis, sentados, e os contrários se levantam. Está aprovado com o voto favorável de todos os vereadores a emenda legislativa 128 de 2013. Solicito. Coloco em discussão o projeto de lei 128. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador discutir, para a votação. A votação é simbólica. Os vereadores estão favoráveis, sentados, e os contrários se levantam. Está aprovado com o voto favorável de todos os senhores vereadores. Incluso a emenda. Convido o vereador e presidente dessa casa, S. Minozzi Júnior, que retorna ao trabalho dessa casa. Passaremos para o projeto de resolução 14 de 2013. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua emenda. Projeto de resolução número 14 de 2013, mesa diretiva, altera a resolução número 13 de 27 de junho de 2007. Descanso abonado. Coloco em discussão o projeto de resolução 14 de 2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que são favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 14 de 2013 em primeira e única votação. Passaremos nesse momento à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereador Rafael Tadeu Martins. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadora, aos presentes e aos internautas. Eu gostaria de estar realmente parabenizando aqui o nosso CONSEG, através do nosso presidente, está presente hoje aqui, senhor Enésio Lopes Cerqueira. A Secretaria de Segurança Pública, Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, tá? Está dando um prêmio para o nosso CONSEG. São os vencedores do prêmio Franco Montoro. E Mariporã entrou na categoria Prevenção Criminal e de Violência baseado na comunidade. Projeto de conscientização social para a segurança pública. Então destacamos os três ganhadores aqui, que são, respectivamente, os CONSEG de Vinhedo, que com a vizinhança solidária, Campo Limpo Paulista, combate à desordem pública, e Mariporã, com a saidinha de banco. Então está de parabéns o nosso CONSEG. Então realmente está trabalhando bem aqui, né, gente? E o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, doutor Fernando Grela Vieira, através da Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança, CONSEGs,
Tenho a honra de convidar Vossa Excelência para a solenidade, ou todo o nosso município aqui, tá? Da entrega da 7ª edição do Prêmio Franco Montoro de Participação Comunitária. Dia 19 de novembro de 2013, horário das 18 horas. Local, Palácio dos Bandeirantes, Auditório Ulisses Guimarães, Avenida Morumbi, 4500, São Paulo. Senhor Nésio, parabéns. E gostaria também de estar aqui convidando, tá? Para que participem da entrega do título Cidadão Mariporanense nessa Câmara Municipal, que estará também outorgando ao presidente Enésio Lopes Cerqueira pelos brilhantes serviços prestados à comunidade. A cerimônia de entrega do título de cidadão acontecerá no dia 29 de novembro de 2013, às 19h30, nessa Câmara em Mariporã. Cita lá, Medibiriçá 340 no centro. Vamos juntos, tá? Prestigiar esse título merenciado, graças ao trabalho e dedicação à causa social. Nessa data também, receberá o título de cidadão mariporanense o promotor de Justiça e Cidadania, Dr. Ricardo Navarro Soares Cabral. Parceiro também nosso consegue, durante sua gestão, o nosso presidente, né? Durante os 2 anos. Senhor presidente, Palito, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, doutor Ricardo. Senhor presidente, nobres vereadores, eu sou sobre essa tribuna para aqui deixar um recado. Queria novamente convidar, senhor presidente, a população que compareça no dia 21 desse mês, que vai ser realizado a 2ª e última audiência pública, né, sobre a LOA. E aqui se colocou um posicionamento sobre, né, a presença das pessoas. Eu acho que é muito importante e é vital as pessoas terem consciência do que significa a LOA, do que significa um PPA, o que significa uma LDO. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA plurianual e o último, a Lei Orçamentária Anual. No entanto, senhor presidente, até foi uma condição de crítica relacionada, né, na condição de que nós estávamos fazendo as audiências públicas às 15 horas. E quando se realizasse às 15 horas, muitas pessoas reclamavam, até foi um motivo até de chacota, né? Estava eu e o vereador Marcos do Táxi, relacionado de que ela era feita de propósito às 3 horas da tarde, justamente para a população não comparecer. Então, nós ouvimos, acatamos essa reclamação e colocamos isso às 19 horas. Das 19 horas, esperávamos que, né, as pessoas que estivessem, né, descontentes com o horário comparecessem e participassem dessa importante ação democrática relacionada com o seu dinheiro. E o seu dinheiro, ele está envolvido nessa situação de lei. Tudo que nós formos aprovar, tudo que for aprovado nessa lei orçamentária anual, ela tem uma dotação orçamentária. Queria deixar claro também que, né, além de ser uma condição técnica, ela tem sim uma condição que nós precisamos analisar. Quando existe uma dotação orçamentária, essa dotação orçamentária até a gente estranha. Por que se deixa lá 20 mil reais para se colocar uma condição para a saúde bucal? Por que se coloca 20 mil reais para a cultura? Na verdade, é uma abertura de conta. Para vocês terem uma ideia, até eu conversei com a própria secretária, de que a condição de existir lá, né, a possibilidade de se fazer a dotação de 20 mil reais para a cultura, era simplesmente uma abertura de conta. E essa abertura de conta, ela tem que ser feita. Por que ela tem que ser feita? Porque depois de aprovado, se elas não estiverem indicadas ou então dotadas por uma determinada ação pública, ela não pode ser executada. Então, nenhuma atividade ou nenhuma despesa pública pode ser executada se não estiver previsto na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E aí, no caso, senhores vereadores, até foi relacionada a uma verba, que foi concedida a esse vereador,
e foi colocada até na cultura de R$250 mil para a cultura. E ali estaria colocado que a dotação teria R$20 mil. Essa dotação é uma abertura de conta, e aí sim a condição de se acrescentar esse valor para a cultura. Isso vale para uma série de ações públicas. Então, a condição de que a conta está aberta, só que o remanejamento dela terá que ser feito. Nós aprovamos nessa casa, senhor presidente, até eu não sei se o senhor pode até me ajudar, parece que as secretarias elas podem, né, até remanejar, acho que é 20% ou 25% da dotação. Isso, né? Então, essa possibilidade, ela cria, sim, né, a forma de se enxertar, né, a determinadas colocações técnicas que foi apresentada aqui pela secretária doutora Regina. Pois não, vereador? Doutor, foi muito pertinente o que o senhor falou, até foi tema da nossa discussão posterior à audiência, mas o que acontece é o seguinte, que eles têm aquela condição que eles colocam para abrir a chamada rúbrica, porém não existe nenhuma obrigatoriedade se não houver interesse, né, que nem nós citamos aqui da odontologia, se a gente não impor, agora é a hora da gente impor o real interesse da população, porque não vai existir obrigatoriedade, porque tem a rúbrica, mas não existe o critério de obrigação deles fazerem acima daquilo, vai fazer se houver interesse. Então a preocupação nossa, como legislador e representante, é que eles cumpram a mais do que eles estão colocando ali. Então, essa é a real intenção da LOA, que haja o direcionamento para o interesse público. Pois não, doutor Oswaldo. Uma parte, vereador. O vereador Ladim tem razão, porque quando você coloca na LOA essas rúbricas, elas terão que ser cumpridas. Então, o que está ali será obrigado a ser cumprido. O que não está, não necessariamente será cumprido. Então, não existe o compromisso. O compromisso só existe quando está escrito ali que vai ter a determinada ação. O senhor disse que conseguiu R$250 mil para a cultura. Não está garantido que será aplicado esses 250 mil. Está garantido. Está verbalmente. Não, legalmente não. Eu tenho um papel, inclusive direcionado à cultura para compra até de instrumentos musicais. Então, se eu fosse o senhor, eu colocaria uma emenda para que isso constasse na lei. Não, é a única garantia que o senhor teria. A garantia, ela não pode ser desviada a não ser naquele procedimento, naquela ação. Se não existe, se por acaso eles não existirem nesse posicionamento, ela não pode ser gasta. Porque esse que é o direcionamento da rúbrica. O direcionamento é um dinheiro carimbado. E o dinheiro carimbado ele tem que ser investido. Com a situação que pode ser desviada são relacionadas assim. Se eu colocar um recurso, presidente, eu acho que eu tenho só 5 minutos, não sei se o senhor me permite mais 5 minutos, por favor. Vossa Excelência tem o direito de mais 5 minutos por ser líder do PSDB. Obrigado. Então, a condição é que muitas vezes a verba ela vem para a saúde. E quando ela vem para a saúde, existe uma gama de procedimentos que possam ser relacionados com saúde. Mas, na condição do direcionamento da rúbrica relacionada ao setor da Secretaria de Saúde, ela está especificamente no investimento de instrumentos musicais até da orquestra. Então, essa é a rúbrica que veio. Tenho ela e foi liberada a partir do dia, se não me engano, do dia 23 do dia 10, já está liberado, né? E ela tem sim que ser cumprida como se fosse um dinheiro carimbado. É como se fosse um dinheiro relacionado para o asfalto. Pode ser o asfalto? Sim. O prefeito ele pode fazer o asfalto onde ele quiser, mas ele tem que ser gasto no asfalto. Então, essa mais ou menos é uma observação que eu tenho que tenha que ser feito. Mais um motivo de eu estar aqui me pronunciando, senhor presidente, eu não fui à festa dos vereadores, né? O senhor me desculpa, eu estava trabalhando, talvez a condição do meu trabalho ela sobrepôs ao meu lazer, mas né, era com grande satisfação que eu queria estar ali, principalmente né, junto com os meus novos edis, para se participar dessa festa que está relacionada com o Natal Feliz. Né, e eu queria aqui pedir minhas desculpas por não comparecer, mas tenho certeza que eu contribuí de uma forma e gostaria de estar lá. Simplesmente o trabalho me fez... Obrigado. Desculpa, senhor. Como nós mencionamos, é porque realmente Vossa Excelência fez falta. Nós percebemos que
a festa estava alegre e com Vossa Excelência presente seria muito mais alegre. Obrigado, senhor presidente. Inclusive, eu queria até aqui parabenizar Vossa Excelência pela atitude de se tomar essa condição de até nós colocarmos no calendário, um calendário oficial, eu acho, relacionado com o Poder Legislativo, né, em benefício do Natal das crianças desamparadas, que isso daí, né, ele tem uma repercussão muito importante para essas crianças. Essa então seria, né, um dos motivos aqui que eu queria aqui mencionar. O senhor também foi muito feliz, senhor presidente, em falar sobre aquela situação da poluição visual relacionados com as condições de colocação de placas, de outdoor. É uma situação que nós precisamos prestar muita atenção. Por quê? Porque, às vezes, aquelas placas, né, que eles devem ser, sim, eu acho que regulamentados, como é regulamentado para nós. Cada um de nós aqui, quando estamos na eleição, nós também temos uma regulamentação do tamanho da placa, onde que se deve ser colocado, se pode colocar, né, cavalete, se não pode colocar. Eu acho que é uma situação que tem que ser regulamentada, regimentada, mas não pode prejudicar instituições que são que arrecadam recursos, principalmente a APAI, para se complementar talvez as necessidades ali, que é uma necessidade social. Então o senhor foi muito feliz em relação à colocação de Vossa Excelência na condição da gente estudar isso relacionado com a colocação de placa. E hoje nós também podemos ver hoje, os nossos vereadores e até a população, que existem até placas hoje, até hoje de política de vereadores, né, que estão aí distribuídas sem nenhuma remoção. Isso realmente é uma poluição visual. Então eu acho que é uma atitude que precisa ser então averiguada nesse sentido. Se você analisar pela cidade, você vai encontrar muitas placas de políticos que deveriam ser tiradas e daqui a pouco nós estamos em outra eleição e essa placa está lá. Talvez até as pessoas se confundam novamente. Na condição de poluição visual, essas condições políticas era uma notificação importante. Bom, não tem mais nada aqui a me pronunciar, senhor presidente. Obrigado e uma boa noite a todos. Próximo vereador inscrito. Obrigado, vereador Dr. Ricardo. Vereador Écio Minozzi Júnior. Solicito ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos. Com a palavra ao vereador e presidente da casa, Écio Minozzi Júnior. Retomo a tribuna, dando boa noite a todos e cumprindo com o regimento. Nesse momento é que nós temos que estar falando das nossas indicações. Eu queria estar lendo a indicação que já passou da casa do 1127, na qual eu solicito ao prefeito para que ele estude a possibilidade de prorrogar o concurso público número 1 de 2011, conforme define o seu edital, a bem da administração, claro, sempre a administração que deve fazer. E na minha justificativa, eu coloco que, com certeza, a prorrogação desse concurso, além de trazer economia para a municipalidade, porque a médio prazo vai ter que fazer um novo concurso público, já temos pessoas que já adquiriram esse direito, basta ser prorrogado, isso tem uma economia para os cofres municipais. Eu também solicito e comento a possibilidade de corrigir as distorções sobre os salários das diretoras, diretores, do vice-diretor, que é uma função, e também dos coordenadores, que com o aumento que houve a partir da alteração da jornada de trabalho das professoras, houve 25 aulas pagas mensais para as professoras, e isso fez com que os salários das professoras se aproximassem aos cargos de gestão. Nesse sentido, a gente está pedindo para que o prefeito estude a possibilidade de fazer uma correção, inclusive no estatuto do magistério. Então, eu estou só justificando essa minha indicação, porque ela diz respeito ao interesse do magistério, e a gente fica assim, ficaria feliz, né, se essas pessoas fossem acolhidas e recebessem salários mais adequados.
não é? Já vista que nós vamos agora na sessão extraordinária, está tratando de diminuir os valores dos abonos, né, das comissões. Ou seja, há uma dificuldade com a questão financeira, mas há muitas pessoas que ganham salários bastante altos, são exatamente aqueles que têm acesso a essas comissões. São porque o funcionalismo ganha mal no seu salário base, mas há mecanismos de valorizar e de remunerar melhor determinado segmento. E isso precisa ser corrigido através do quê? Fazer com que a lei estabeleça direitos iguais para todos. E existe essa possibilidade. Então, eu gostaria de estar reafirmando essa minha indicação no sentido de se fazer justiça, como aquele ofício que eu fiz solicitando que se regulamente a evolução funcional das pessoas. Estou tratando especificamente do magistério porque é uma coisa bastante específica, não é específica, é especificamente do magistério porque é um conhecimento que eu tenho, mas eu vejo que isso acontece nos outros segmentos. E eu digo mais, antes de fazer a indicação, eu estive conversando com o prefeito, com o secretário da Educação e com o secretário de Governo, reivindicando que se faça justiça nesse sentido. Pois não, vereador, fique à vontade. Só enaltecer a sua pessoa e eu quero realmente estar junto com o senhor. Tá ok? Nós vamos fazer, o senhor Bastardes vai fazer o ofício, eu vou fazer a indicação. Nós estamos juntos nos nossos propósitos, é nesse sentido, né? É esse o propósito. Não, porque senão a minha esposa fica preocupada. Não, e a minha também. Obrigado, vereador. Acabei entrando nessa conversa reta aqui e perdi o próximo ponto. Mas eu gostaria, eu tenho ainda, não sou líder então eu não tenho o dobro de tempo. Eu só queria estar falando sobre o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, porque nós temos, e aí a discussão lá no PPA, nós não fizemos emenda, o prazo já venceu, porque lá a gente teria os programas para os próximos 4 anos, e essa questão odontológica e outras questões poderiam ter sido corrigidas lá. O que não significa que nós não possamos estar fazendo emenda na lei orçamentária, e dessa vez, doutor Oswaldo, a emenda vai no lugar certo para que o Executivo tenha o direito de não acatá-la, mas o Executivo respeite a definição. Pois não, vereador. Vereador, presidente, foi uma ótima lembrar isso daí, que eu acho que nós temos ainda 10 dias depois da primeira audiência da LOA para se fazer as emendas, o vereador Aladim. Então eu acho que está na hora de nós colocarmos aquele projeto que é puramente técnico e assim colocar as emendas que Vossa Excelência deseja e talvez satisfaça a sua vontade. Obrigado. Obrigado, vereador. Então é nesse sentido, só para a gente poder estar posicionando, nós vamos ter a audiência pública, após essa audiência temos 10 dias para fazer as emendas, não só essas questões, tantas outras que a gente considerar adequada. Obrigado, boa noite a todos. Senhor secretário, senhor vereador, da palavra. Eu gostaria de silêncio no plenário, por favor. Vai falar? Você vai falar? Não há bem do vereador escrito, com o vereador e presidente da casa, nós vamos retornar os trabalhos. Ela queria falar. Você demorou? Obrigado, vereador. Não havendo mais vereadores inscritos, eu convido a todos para a segunda audiência pública que o doutor Ricardo acabou de fazer o convite, reafirmo o convite do doutor Ricardo, que vai tratar da lei orçamentária anual no próximo dia 21 de novembro. E para a próxima reunião ordinária, na terça-feira que antecede a reunião da LOA, no horário regimental. E dou por encerrada a presente reunião e convido a todos para a reunião extraordinária que faremos logo a seguir para tratar de assunto de interesse da nossa comunidade. Boa noite a todos.